poder. Tem um aspecto assim filosófico do pensamento do Águia de Aia, o famoso Rui Barbosa. Então quem quiser está aí na mão de Cristiano. Rui e o problema do ser. É um trabalho de pesquisa, como sempre. Não é psicografado. Eu esqueci de botar meu nome aqui, viu? Um autor. Está na capa, né? Tem no final também, né? Eu faço questão, claro, tudo que eu escrevo, eu tenho que botar meu nome, né? Não botar o nome de outra pessoa. Nem pego o texto de ninguém para assinar. Eu pego muitos meus textos por aí, até em jornais, revistas e tudo. Põe lá e põe o nome do sem vergonha. Venda de Regina Duarte, mas que ridículo aquilo. Você teve aqui uma Arilma que dizia que os comunistas comiam as crianças, não votem neles. Agora, ela se queimou. Que absurdo. Uma artistazinha medíocre, foi feita pela Globo. Né? É assim, toda novela. E sempre tem uma empregada e trabalha na cozinha, dentro de casa. É a mesma coisa, não muda. Eu nunca vi negócio dele. Que ridículo, né? Acho que deve ter recebido uma fortuna. Bom, quem quiser voltar em Serra, isso aqui eu não peço voto para ninguém, nunca pedi, mas quem quiser voltar em Serra deve se lembrar que vai ao mercado, tem filho na escola, é aposentado, né? Não recebe salário mínimo, não é professor, não anda nas estradas, não precisa de hospitais públicos. Hein? Não precisa. O FGTS nosso que está lá preso, que ele não solta. Então quem volta em Serra é porque está bem de vida, está tudo ótimo, está uma maravilha, é parente de banqueiro. Agora, levar o cara para o segundo turno, se não foi marmelada, o povo brasileiro merece esse sujeito. Agora, se Serra foi eleito, eu não vou porque eu não tenho condição, mas acho que o povo devia ir às ruas. Não é para violência, não. Para ter uma nova eleição, com uma supervisão internacional. Isso é um absurdo. Juro estava 18, agora já tem 21. Mas gente, a coisa está feia. Sabe, a dívida externa, quando o Fernando Henrique entrou, era 83 bilhões. Hoje são 700 bilhões de dólares. Agora, imagine quanto de juro paga. Quer dizer, o dinheiro que era para a escola
que era para a agricultura, para o emprego, para a saúde, para a educação. A Universidade do Rio de Janeiro, Lula devia botar isso. Teve a luz cortada porque não tinha como pagar. Uma das maiores universidades do Brasil, da América Latina. Cortaram a luz porque não tinha como pagar, não pagou. A Light foi lá, chama Light, pum, cortou. Então quem quiser botar em Serra, encerra. Lula lá. Que é isso assim, perna engessada? Ah, irmã de Júlio, né? Ah, bota ela sentadinha aí. Arranja uma almofada aí, Orley. Arranja uma almofada aí para ela. Ela está operada ali. Mas por que eu estou falando isso? É porque eu sou do PT? Sou. Eu não sou filiado, mas eu admiro, né? Eu acho que é uma oportunidade. Se não der certo, é porque alguém não ajudou. Que a gente elege deputado para ser contra a gente. E não a favor da gente. Né? Seus interesses pessoais, né? As vantagens que podem tirar, empregar o cunhado, a cunhada, a tia. E a maioria se vende mesmo. Eu estou falando como espírito também. Porque num país como o nosso, se vocês querem desenvolver seus potenciais intelectuais, morais, vocês não vão encontrar condições. E não pense que vão crescer aqui dentro do centro, porque não adianta. Então tem que ir lá para fora. A gente tem que mostrar a nossa presença na sociedade. Mas não de uma forma violenta, nem político-partidária, nada disso. Mas tentando, através dos meios de comunicação, expor as ideias espíritas. Mas quem tem chance para isso, está mandando obsidiado para psicólogo. Os psicólogos estão agradecendo, né? Agora chegam lá, saem piores do que entraram essas pessoas. Porque, é como Kardec disse, a ciência humana não tem condições de analisar os fenômenos espíritas. Então, os psicólogos, médicos, psiquiatras, não têm referencial para tratar uma obsessão. Agora, teve uma reunião na federação aí, Federação Espírita, e eu fiquei na Berlinda. Disseram, Bernardo é isso, estudioso, sei que lá, mas o método dele não gosta do método. Agora, aqui não. Aqui, quer dizer, lá na federação, nós damos assim 6 passes e convidamos a pessoa a fazer a parte dela de autoestima. Eu quero ver pessoas que chegam aqui drogadas, com processo obsessivo terrível, deprimidas, já tentando suicídio algumas vezes. Aí depois de 6 passos aqui, eu digo, olha, você está de alta, agora o problema é seu, se cuide e vá embora. É assim? É? Pois é assim que estão fazendo. Aqui, quanto tempo, eu já levei 3 anos trabalhando com pessoas aqui. Ficaram boas. Então é um trabalho de paciência. O obsessor, ele sente como nós sentimos, ele tem ideias, tem valores, ele é inteligente, ele planeja,
Nenhum obsessor é afastado com passes. Mesmo com desobsessão, se ele não quiser ir embora, ele fica ali. Ninguém pode tirar. Ah, mas o mentor tem uma ética. Eu que às vezes boto o mentor assim de lado e dou uma cacetada, ele sai. Mas o problema é esse. Porque eu respeito o psicólogo, tudo bem, faz um trabalho maravilhoso. Mas a obsessão é obsessão. Não tem nada a ver com esquizofrenia, com doença mental, não sei lá, que ninguém sabe nem o que é mente. Não é? Hein? A obsessão às vezes é uma prova, é expiação, ou é convite. Não é? Porque diz, não, eu estou assim porque eu estou provando. Mas há pessoas incautas que se metem em confusão. E aí o processo é obsessivo. Não é? Tem até que a pessoa, diz-me o que pensas, diz-te com quem andas. Até por pensamento a gente atrai o obsessor. Você olha assim, você que sujeito sério, tal, responsável, aquela aparência assim de anjo. Mas ali por dentro a coisa está comendo solta. Jesus disse, erra também por pensamento. Vocês não pensam, não? Vocês pensam e eu penso, logo insisto. Porque a gente insiste nos pensamentos, principalmente em pensamentos eróticos. Eu já captei uma vez aqui 2 ou 3 pessoas com pensamentos eróticos aqui dentro. Tenham cuidado, que eu capto tudo, viu? Se tiver aí dizendo assim, que cara chato, eu também estou captando, viu? Mas também não digo quem é. Porque ela mesma, a pessoa tem que se ver que isso aqui é um trabalho sério, um trabalho produtivo. Aqui não engana ninguém. Não exploramos a quem quer que seja. E vocês estão aqui de livre e espontânea vontade, não é? Eu não vou dizer livre e espontânea pressão. Eu não faço pressão a ninguém. O obsessor nem pressão faz. Às vezes é a gente que faz pressão sobre eles. Não é não? É, sim. O obsessor, coitado, sofre na nossa unha. Porque tudo ali é ocupado. É o bode expiatório de muita gente. É o bode expiatório. Não, foi o obsessor. Não foi eu, não. Foi o obsessor, pronto. O obsessor que leva a fama. Claro que vai ter oração. Isso aqui, ela nem... Vem cá, por que nós oramos? Vocês estão onde? Pois é onde não se deve orar. Por que nós estamos aqui de boa vontade, querendo crescer, querendo desenvolver nossas... E aí, isso já é uma prece. A prece é postura intelectual, psíquica. Dizer, Pai nosso, está no céu, santificado o vosso nome. Então aquelas preces longas, que às vezes até um espírito me pega aqui e faz, ele tem a liberdade de fazer. Eu defendo a liberdade dele de fazer. Mas a prece, na realidade, é mais um estado assim de ânimo. A pessoa se acalma, se pacifica, não é? Às vezes não. Porque quando verifica que o que ele pediu na prece não se realizou, aí ele se revolta. Oh meu Deus, me dê a loteria, a Mega Sena sozinho, 15 milhões.
É assim que acontece com você? Olha, minha gente, o pessoal diz que eu sou maluco, mas não é não. É que eu vejo o outro lado da coisa, não é? Por exemplo, o Pai Nosso mesmo. É uma barganha ou não é? Perdoai as nossas dívidas, assim como. É ou não é? Nós colocamos Deus no mesmo nível. Deus se ofendendo, porque quem perdoa é quem se ofende. Eu sempre digo isso. O perdão é filho da ofensa. Uma vez se Deus vai se ofender conosco, vai? Então para que ele vai me perdoar? Para eu errar novamente? E me tirar a responsabilidade de assumir as consequências dos atos que eu pratiquei? Não é? É verdade, agora vocês estão condicionados. O problema todo é esse. Quando eu fiz pesquisa, cheguei à materialização, eu nunca fazia prece, não. Aumentar o copo, você viu? Agora, e nunca aconteceu nada de ruim nas reuniões. Nada. Porque a prece é uma coisa, é mais um peditório, é ou não é? Pede a Deus para perdoar as dívidas e tal. Também o problema todo é esse. Mas agora vamos à nossa prece. Para satisfazer aos gregos, para depois não sair daqui dizendo que Bernardo não faz prece e tal. Ninguém é obrigado a rezar. Agora, nós somos convidados a nos conduzir dentro da ética. A maior prece. Por isso que Confúcio, quando estava desencarnando, os seus discípulos se reuniram para orar por ele. Aí ele disse, olha, não precisa, porque a minha prece foi a minha vida. Eu não sei se orei bem ou mal, mas foi minha vida. E dispensou a prece. Então, que nossas vidas sejam as nossas preces. Isso é muito mais importante, a gente se preocupar com a nossa conduta, do que em orar. Porque a gente ora em função dos erros que cometemos, das nossas necessidades morais. Então é uma prece que está dependendo dos erros que nós praticamos. Porque nós não sabemos orar. Inventaram as preces e nós as decoramos. Então a verdadeira prece é a conduta da pessoa. Eu tenho um trabalho, a prece e as leis da natureza. Deixa eu vou trazer. Então vamos orar, cada um faz a sua própria prece, do jeito que quiser, como assim entender. Pronto, tá bom. Cortei alguém aí, porque tem gente que faz prece quilométricas, né? Faz a prece de Cáritas, de São Francisco, aí lá vai. Aí. E termina com o Pai Nosso, leva meia hora. O importante na vida do homem é a sua conduta. Pense nisso, viu? Que adianta? As beatas não oram o dia inteiro? E aí, o que adianta isso? O que a pessoa fica orando? O problema é agir, e saber agir, ter discernimento, não fazer a outrem o que nós não gostaríamos que nos fizesse.
amar o próximo como a si mesmo. Não é? Nós fazemos isso? Então, acho que a oração é mais um peditório. Agora, conversar com a gente, eu mesmo converso muito comigo. O pior de tudo é o silêncio, que é o pior de todas as réplicas. Que eu falo, mas não escuto. Eu fico falando só. Não, eu falo comigo, não falo sozinho. Vão perguntando, vão. Cedrais, cadê os óculos? Meu super óculos eu esqueci. Os meus super. Vocês conhecem aquele que dobra tudo assim? Fica parecendo coisa de circo, né? Contorcionismo. Hein? Entrevista? Ah, saiu minha entrevista hoje. Eu falei meia hora, só saiu pouco, né? Mas deu para entender o que eu falei? O que foi que botaram lá? Cortaram, mas é também o tempo, né? Mas de qualquer maneira, saiu, né? Até a próxima. Bom, nós vamos ver hoje um tema muito importante. Talvez não dê para a gente ler tudo aqui, porque nós fazemos comentários, né? Bom, Rui e o problema do ser. Todo mundo sabe quem é Rui, não é? Todo mundo aí sabe quem é Rui. Muito bem. Rui Barbosa. Né? Não, mas tem gente que não sabe, né? A morte não extingue, transforma, não aniquila, renova, não divorcia, aproxima. Esse foi Rui no adeus a Machado de Assis, em 1908. Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, romancista, fundador da Academia Brasileira de Letras, um dos mosqueteiros literários. Se reunia na Pastelaria Pascoal, no Rio de Janeiro, e depois transformou numa outra pastelaria. Como é o nome da pastelaria? Colombo. E lá se reuniam os grandes mestres da literatura, da arte de versejar, da poesia. E era um encontro assim, não é? E intelectuais, e outros grandes intelectuais. Era um tempo assim muito, muito bonito para a intelectualidade brasileira. Bom, sempre se evidenciaram os vários ângulos na atividade intelectual de Rui Barbosa, olvidando-se as suas concepções filosóficas, porque julgaram alguns de seus críticos que o grande tribuno baiano era de temperamento pouco inclinado aos problemas últimos do seio da existência, jogando quase à maneira de Savigny com valores tradicionais e dominantes da cultura do seu tempo, sem a preocupação de uma sondagem nas raízes dos problemas ou a vontade firme de situar-se e definir-se no contraste dos sistemas. Quem falou isso foi Miguel Reale, na conferência no primeiro Congresso Brasileiro de Filosofia em São Paulo, em 1950. Esse é o pai de Miguel Reale Júnior. Esse Miguel Reale escreveu um livro muito bom, Filosofia do Direito, em 2 volumes. Miguel Reale. É realmente fantástico o trabalho dele. Mas ele não observou muito bem
essa faceta filosófica de Rui. Porque para ser filósofo não é preciso se fazer digressões intelectuais, metafísicas. O filósofo é aquele que procura entender a vida dentro dos seus aspectos mais eminentes, dentro da sua profundidade ontológica. E foi assim que Rui fez. Então, adiante. Seria o caso de um homem profundamente preocupado com as ideias e as aspirações humanas, jurisconsulto, diplomata, jornalista, mestre da palavra verbal ou escrita, parlamentar e advogado brilhante, que não cultivou, aqui tem um não, então, aqui não é? Não cultivou os nobres princípios da filosofia, que a filosofia, a rigor, é uma ciência, é a ciência do comportamento humano. Foi dela que nasceram a sociologia e a antropologia cultural, o Ernest Cassirer. Então foi justamente da filosofia, dessa especulação do ser, mas o ser não como uma entidade ideológica, mas uma entidade social. Foi daí que a filosofia ofereceu subsídios para as chamadas ciências humanas. Então a gente tem que destacar isso. Repare que o Espiritismo é uma filosofia. Por quê? Porque trata da origem e natureza dos seres. Não apenas dos seres humanos, mas de todos os seres vivos. E essa natureza dentro da sociedade que essas mesmas criaturas forjaram. Porque em tudo nós encontramos sociedade, até entre as formigas, as abelhas. Então existe um tipo, não é, pródomos da sociedade, que o homem aprendeu em contato com a natureza. Foi daí que surgiram as sociedades e o exercício responsável do livre-arbítrio. Então, quando nós estudamos a filosofia e a gente se aprofunda, ou tenta se aprofundar, nós vamos encontrar em sua raiz, não é? E por isso ela é radical. Ela é radical porque ela vai às raízes, né? Então, quando me chama de radical, eu fico feliz, porque eu sempre vou à raiz das coisas, para entender as coisas. Então, quando nós nos aprofundamos, nós verificamos que ela toca em todos os ramos do conhecimento. Por quê? Ela tem como figura central o estudo do ser na sociedade. E não, como eu disse antes, como uma entidade cósmica, metafísica, sem nenhum contato com a realidade social. Pelo menos é assim que eu entendo a filosofia. Então, diz assim, Rui sempre se manteve um crente, atormentado de dúvidas, ou sereno e confiante. Um crente que dificilmente poderia permanecer integrado nas tendências doutrinárias de Teixeira Mendes, ou de Miguel Lemos, ou mesmo de Silvio Romero e Tobias Barreto. Isso, Miguel Reale. Porque essa aqui é a escola, alguns deles fazem parte da escola do Recife, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a escola do Recife. Era Tobias Barreto, né? Era o Silvio Romero, Miguel Lemos. Então, o Castro Alves chegou a fazer parte quando ele cursou Direito, lá em Recife, mas depois ele saiu, ele se distanciou. Então, Tobias Barreto, que chamavam Tobias Barreto de Teuton, não é? O grande pensador Teuton, quer dizer, alemão, ele sempre pregava, não é, o direito com base no direito alemão. Né? Então, era esse Tobias Barreto era um gênio, mas ele era muito circunscrito ao direito alemão e tentava fazer com que esse direito alemão se impusesse juridicamente no Brasil. Então, Tobias Barreto teve, né, eu não digo defeito, mas essa tendência, que é válida de qualquer maneira. Enquanto se buscava o direito italiano, o direito francês, né, ele buscava o direito alemão. Então, nós temos, o nosso direito tem raízes justamente como o direito do trabalho, né, no direito de lavoro, né, italiano, o direito de trabalho nosso tem, né, como sustentáculo, a não ser
Com o passar do tempo, seria necessário criar um direito do trabalho, que nunca se criou. Eu fiz parte da comissão, na Câmara dos Deputados, eu faço agora da elaboração de um direito do trabalho, com Vitor Russumano, um dos maiores juristas. Ele fez uma palestra de 2 horas, o auditório repleto, pediu mais 1 hora para ele falar. O cara era notável, era uma cultura assim fantástica. Hein? Depois a gente vê isso. Então, quem ganhava lá? Então eu fiz parte de um código de direito do trabalho. Nunca ficou arquivado na Comissão de Justiça da Câmara, nunca veio à luz. E essa CLT que ainda está para aí inchada, né? Somente com medidas provisórias, porque o Brasil foi governado provisoriamente por 8 anos. Mais de quase 7.000 medidas provisórias. Foi uma aberração, foi uma coisa terrível. O Congresso quase ficava anulado por isso, praticamente anulado. E quando acabar, chamamos isso de democracia. Então, o trabalho de Rui, ele suplanta todos eles. E poucos juristas, e Silvio Romero também, que além de jurista, ele foi um crítico literário de mão cheia, eles não perceberam. Então eu comecei a fazer uma análise, veja só, eu não estou criticando esses gênios brasileiros, essa constelação de juristas brasileiros, mas eu acho que a gente tem o direito de analisar e emitir a nossa opinião. Se é certo ou é errada, também. Agora, geralmente quando nós não temos nome, as nossas opiniões ficam no anonimato, quando não desprezadas. Mas quando a pessoa tem nome, qualquer asneira que fale é válido, é coisa genial, né? Isso acontece muito em nosso país, mas muito mesmo. E aliás, se a gente fala em nosso país, os intelectuais não têm mais lugar na sociedade brasileira. Você, para ser famoso, tem que ser apresentador de TV, tem que ficar sacudindo as cadeiras, para não dizer outra coisa, não é? Que mais? Jogador de futebol, apresentador, político, pagodeiro. Não é? Infelizmente é assim que funciona. Então esse país há problemas sérios, né? Estruturais, que dificilmente serão superados ou resolvidos. Por quê? Porque a cultura brasileira está em declínio. O conhecimento humanístico é quase nenhum. A pessoa estuda aquelas besteiras para o vestibular e esquece tudo depois. Isso não é cultura humanística. Eu dei latim, que nada, todo mundo falando errado aí, né? Você já ouviu o presidente da República? O famigerado é famoso. Porque famigerado é um termo depreciativo, né? Mas não é. É como assim, isso é inconteste. Inconteste é aquilo que pode ser contestado. Isso é incontestável, né? Tem uma coisinha de português aí que vocês não precisam, né? Não tem nenhum adendo aí financeiro. Na verdade, o cristianismo do baiano ilustre sempre foi algo de essencial e profundo, como força condicionadora de suas convicções jurídicas e políticas. Essa profunda inquietação que assolava não raro o espírito culto de Rui, assegurou-lhe assimilar os valores esposados pelo positivismo, o que marcaria indelevelmente a sua vida, culminando na oração aos moços, página monumental de talento e de inexcedível inspiração de religiosidade. Mas nessa religiosidade, através das práticas litúrgicas, né? Através de uma crença cega, irracional. Era outro tipo de religiosidade que aflorava de Rui Barbosa. A sua compreensão do mundo, tão forte, tão amadurecida,
fruto, sem dúvida, de recônditas lembranças palingenésicas, se transborda candente nestas palavras: filho de um século devorado pela curiosidade suprema do infinito. Achava até que ele era meio prolixo, que tinha períodos longos, né? Filho de um século devorado pela curiosidade suprema do infinito. Duvidei, neguei, blasfemei, talvez como ele. Mas esses momentos passaram, sempre como rápidas tempestades na minha consciência. Quando eles se afugentavam, o horizonte do mistério eterno me reaparecia como eu o veria no coração de meus pais. Não me acolhe entre as filosofias que fazem da ciência a grande negação. Percorri as filosofias, mas nenhuma me saciou. Não encontrei repouso em nenhuma. Pus a ciência acima de todas as coisas, mas não afirmei que a ciência não possa abranger as coisas divinas. Nunca encarei a ciência como a sistematização do antagonismo como o espírito. Esse incognoscível não cabe nos laboratórios, quer dizer, o espírito. Não acreditei jamais que se distancie da ciência por incompatibilidades invencíveis, unicamente porque esta não sabe os meios de verificá-los. 1893, visita a terra natal. Então, o que Rui está falando aqui é o conhecimento do espírito. Quando eu estive na casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, eu vi uma coisa interessante. Vários livros espíritas, incluindo a codificação. Eu peguei o livro dos espíritos, pedi permissão, e eu olhei, ele estava todo anotado, desde a introdução à doutrina espírita, porque não é a introdução ao livro dos espíritas, é a introdução à doutrina espírita. Tudo riscadinho embaixo, tudo anotado. Isso é interessante. O livro de Leon Denis, os livros como William Crookes, estavam todos lá, os clássicos da doutrina. Todos os grandes nomes que se destacaram pela pesquisa que fizeram, e pesquisa séria, criteriosa, sobre a doutrina espírita. Isso evidenciou que Rui teve contato com o espiritismo. Isso é interessante observar. E algumas das ideias dele, vocês talvez tenham obras completas de Rui, você peguem lá em discursos parlamentares, vocês vão encontrar muitas ideias espíritas lá, nos discursos parlamentares de Rui. Incluindo aquela questão da igualdade e desigualdade. Aquela história que ele disse no Senado do Império, ainda Império, que todos são iguais nas desigualdades. Foi uma coisa assim fantástica, mas eu tenho certeza que ele se inspirou justamente no pensamento dos espíritos da codificação, que falam justamente sobre esse aspecto das igualdades e desigualdades. Então, na realidade, na própria desigualdade, existe a igualdade. Se todos somos desiguais, somos iguais. Não é verdade? Isso é realmente notável, né? Então existe a igualdade, e a igualdade também pode existir em função das desigualdades. É o que acontece em muitos setores da vida nacional, para usar um termo político. O Rui foi humanista, não apenas pelo culto ao verbo, terso, apaixonado, único na língua portuguesa, a riquíssima e última flor do Lácio. Bilac dizia que o português é a última flor do Lácio, inculta e bela, né? Olavo Bilac, o grande mestre do verso parnasiano. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. O nome dele era um alexandrino puro. Alexandrino é um verbo, é um verso
provençal, não é? Nasceu na Provença, o alexandrino, herança dos grandes mestres gregos, e de que Shakespeare se aproveitou para escrever suas peças, ora em alexandrino, ora em decassílabo, não é? Então, aqui, quer ver como são 12 sílabas? Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilá. Está vendo? Não termina, são versos, né? É um processo silábico, poético. Então ele era, o próprio nome dele era um verso. Olavo Braz Martins dos Guimarães. E quando as frases são assim, versejadas, elas ficam quase que com uma certa musicalidade, percebeu? Por isso que as letras de Caetano Veloso, eu um dia estava lendo sobre as letras, são decassílabos, por isso que a gente pega com facilidade, a gente decora com facilidade, porque existe uma musicalidade ali. Não é? Ei, Alice, Iracema, aguenta aí um pouquinho. Você não interrompe aqui, o pensamento do espírito está aqui, aguenta aí. Bom, o convívio com os clássicos habituou o futuro águia de Aia a resolver os problemas da vida sem pragmatismos, sem desapego pelos resultados positivos. O direito foi para ele a religiosidade da ação. Essa noção religiosa da lei encontra sua gênese nos clássicos, e de modo especial em Cícero, o mestre da eloquência latina e o brilhante autor das Catilinarias. Acho que a gente já estudou direito aí, não é Silvio? Chegou a ler as Catilinarias? Na faculdade, você fez direito? Você fez direito? De vermelho aí, você. Não deram as Catilinarias, rapaz, de Cícero. É a maior obra, não é poética não, social, jurídica, da língua romana. As Catilinarias são versos maravilhosos, tirados de discursos que ele fez no Senado romano. Né? Aquela de Catilina, até quando, Catilina, abusará da minha paciência? Já viram falar nisso? Nunca viram? Mamma mia, coisa séria, fala sério. Nunca ouviram falar, até quando, Catilina, abusará da minha paciência? Catilina foi justamente esse discurso notável que Cícero, o grande pensador romano, talvez o maior deles, junto a Annio Sêneca, né? Júlio Annio Sêneca, que foi também um grande pensador, escreveu pela primeira vez no século I da nossa era, um trabalho fantástico sobre a virtude, a maldade, a maledicência. Muita gente copiou Sêneca, que a maioria das pessoas não conhece esses clássicos. Aí tem muita gente plagiando por aí, copiando, não é? Mas vocês nunca ouviram falar nessa sentença. Eu vou prosseguir ou vou continuar? O notável jurisconsulto conseguiu identificar o espiritualismo cristão ao humanismo clássico. Essas duas grandiosas forças constituíram o cerne de sua individualidade. Afirmar a propósito com Miguel Reale, das noites baianas de meditação dos evangelhos e dos clássicos até a oração aos moços, há uma trajetória espiritual que em vão se tentará arredar do mundo da filosofia. Então tem aqui o espiritualismo cristão ou humanismo clássico. O espiritualismo cristão é aquele trabalho realizado por Jesus, que tem como corolário o classicismo grego, que Jesus empregou todas as técnicas gregas, não é? Já disse a Alhures isso, mas vale a pena ouvir de novo, por exemplo, a porética, a maiêutica, a paideia de Hesíodo, não é? Que foi realmente um dos maiores pensadores e educadores gregos de todos os tempos, em que muitos, como Pestalozzi e Companhia Limitada, Piaget, eles
mergulharam no trabalho de Hesíodo, trabalho paideia, quer dizer, paideia ligada à educação, mas não é educação grega, educação no sentido sociológico, no sentido político e no sentido espiritual. Então, Piaget, com Pé Limitada, plagiaram Hesíodo, que é o mestre da paideia, é o mestre do processo ligado à pedagogia. Então, a pedagogia grega teve maior alento e se aprofundou a partir dos pensamentos de Hesíodo. Nem Platão chegou lá, nem Sócrates. Ele realmente foi sistemático. Ele analisou todo o pensamento grego e encontrou, por exemplo, na Antígona de Ésquilo, um dos grandes documentos, um dos grandes momentos da pedagogia, não da pedagogia grega, mas da pedagogia humana, no sentido humanístico. Então, vocês já leram alguma peça de Ésquilo? Meu Deus do céu. Quando acaba disso que eu fico subestimando a plateia. Mas não é, minha gente. Isso aqui é espiritismo para mim. Espiritismo não é oba-oba, da risada e piada. Isso é muito primário, é medíocre. A mediocridade tomou conta do movimento espírita. Quando eu falo em paideia, é porque Jesus usou isso. Kardec usou também. Repara o diálogo que ele teve com os espíritos. Isso ali foi uma técnica apurada, uma técnica pedagógica. Ele era pedagogo, Kardec. E ele emprega essa técnica. Onde ele aprendeu? Na escola de Pestalozzi. E onde Pestalozzi aprendeu? Com os gregos. Então você vê que todo o pensamento grego pode ser encontrado dentro do Livro dos Espíritos, na sua metodologia. Então, para conhecer o Livro dos Espíritos com maior profundidade, nós temos que analisar também esses aspectos. Kardec pergunta isso, aí diz, o Kardec está superado. Disseram na rádio aí há pouco tempo. Kardec está superado em quê? Os princípios de que ele trata, como os espíritos também trataram, são princípios eternos. Eu acho que a imortalidade não está superada, está? A reencarnação está superada? A comunicabilidade entre os dois planos da vida está superada? Pois o Livro dos Espíritos tem esse tripé. Ele se sustenta nesses alicerces, nesses pilares. Então, dizer que está superado é como negar a imortalidade, negar a reencarnação. Agora, se o Espírita diz que o Livro dos Espíritos está superado, eu disse na entrevista, isso é questão de burrice. Não sei se saiu. Saiu? Não, devia ter saído, né? E eu não ia perder voto nenhum. Porque Ciro Gomes disse, né? Aliás, fiquei admirado de Mário Castro estar lá apresentando no programa de Lula, é Mário Castro que está apresentando. Sabia não? Está lá. Bom, vocês conhecem a Oração aos Moços, uma peça fantástica que Rui escreveu para os formandos do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito, e ele não pôde ir porque estava doente. É uma coisa assim fantástica. Vende nas livrarias Oração aos Moços, comprem. Adquiram isso. Oração aos Moços. Foi dirigido aos formandos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, quando aquela faculdade era realmente respeitável. Hoje não. Como a Faculdade do Recife também, onde passaram assim, vários grandes vultos da ciência jurídica. A gente pode falar em ciência jurídica porque ela é experimental. Existe um experimentalismo jurídico também. Não dentro de laboratórios com provetas e retortas, mas dentro do próprio tribunal. Existe já uma criminologia jurídica. Eu fiz um trabalho de psiquiatria forense, foi uma coisa notável, fantástica, mas não dá dinheiro. O problema é o direito de família que mais dá.
e aborrecimento também. E ficar ouvindo coisa que não deve, né? Chega um momento em que o admirável tribuno baiano deixa de lado as lindes da filosofia para enveredar pelo domínio da religião, resultando em um dos seus mais belos e eloquentes discursos em 1879 sobre a situação liberal, verdadeiro modelo de sobriedade e de realismo político, no dizer de seus críticos. Nessa monumental oratória, Rui, a certo trecho, afirma: coisa inteiramente diversa de uma filosofia é a política. Sua condição é ser prática ou não ser nada. A política radical aspira à plena e completa fruição de liberdade, mas caminha já conquistando sucessivamente as liberdades possíveis. Isso é interessante. A política radical aspira à plena e completa fruição de liberdade, mas caminha já conquistando sucessivamente as liberdades possíveis. Em semelhante acepção, o radicalismo não assusta. É, pelo contrário, um elemento de ordem, um princípio de paz, um ponto permanente de apoio ao gênio do progresso moderado contra os empuxões imposto da reação retrógrada e das exaltações revolucionárias. Isso aqui é Rui falando da liberdade. Não exatamente a liberdade de ir e vir, a liberdade de culto, mas das liberdades filosóficas. A liberdade de o homem ser respeitado dentro de uma sociedade política, respeitado em seus direitos e acatado em seus deveres. O que não acontece vis a vis. Nós temos direitos e deveres e os exercitamos, se não espontaneamente, mas pelo menos coercitivamente, através das leis repressivas, que muitas vezes essas leis fogem do bom senso ou do senso comum para se projetarem dentro de uma situação irrelevante, quando não discricionária. Então, a liberdade de que Rui estava falando é a liberdade da reciprocidade. O governo é livre, o povo é livre, o Estado é livre. Até onde vai a liberdade do povo e começa a liberdade do poder? Até onde vai a liberdade do poder e termina na liberdade do bom senso, do equilíbrio, da justiça. E ele disse uma coisa muito importante: não adianta pregar paz sem justiça. Que o dia em que o Brasil primar pela justiça, não é essa justiça venal que há aí, não é essa justiça feita pelos homens, mas pelas consciências despertadas para a liberdade, para a igualdade e para a fraternidade. O dia que prevalecer a justiça, haverá paz. Porque por mais nós preguemos a paz, os espíritas pregam a paz, existe até passeata pela paz. Isso não chega nem a ser uma gota d'água no oceano, porque não tem nenhum efeito pragmático, político, social. A paz de que nós devemos lutar, diz o grande pensador Rui, é a paz que nos proporcionará a justiça. Quando diz que os direitos e deveres devem ser vis a vis, é porque o governo tem que ter direitos e deveres para conosco, e não os tem. Nós somos sempre as vítimas, e dentro de um Estado democrático, não pode haver democracia sem o respeito às liberdades individuais e coletivas. Qualquer governo que desrespeite a nossa liberdade, ele não pode se ufanar de democrático. É apenas um governo medíocre. Talvez tão medíocre quanto as aspirações do povo que o levou ao poder.
e aí nós temos o governo que merecemos. Será que isso funciona mesmo? Quando Rui prega as liberdades, por isso ele não conseguiu ser presidente da República. Porque ele traduziu um livro chamado Papa e o Concílio, que foi fruto do Concílio Vaticano II, na Alemanha, em que se criticava a infabilidade do Papa, em que se criticava a virgindade de Maria. E quando ele traduziu isso, foi um escândalo. Ele, candidato a presidente da República, perdeu, porque nos púlpitos os padres falavam mal de Rui Barbosa. E até hoje, a igreja nunca lhe prestou uma homenagem. Está vendo? O Papa e o Concílio. Ele era maçom. O Papa e o Concílio tinha mais ou menos, acho que umas 100 e poucas páginas. Ele fez uma introdução de 300. Ele analisa toda a situação da igreja, desde os primórdios até o seu tempo. Isso, ele terminou persona não grata nos meios religiosos brasileiros, por isso. E em 1876, aí piorou ainda mais, ele cria um projeto, lança na Câmara um projeto, submete à Câmara um projeto de lei, acabando com aquela questão da prevalência da religião católica sobre todas as religiões. A liberdade de culto surgiu dele, de Rui. A liberdade é a pessoa ser em nível de religião o que desejar, sem imposições estatais. Então é um espírito desse que nós devemos admirar, porque ele contribuiu não apenas para o espiritismo. O espiritismo já era conhecido desde 1835. Ele mesmo, Rui Barbosa, que foi aqui diretor de uma instituição ligada ao teatro, e conheceu Luiz Olímpio Teles de Menezes, que trouxe, criou aqui, instituiu aqui, ou melhor, fundou aqui o primeiro centro espírita do Brasil. Ele, Luiz Olímpio Teles de Menezes, trabalhava par a par com Rui Barbosa, com César Zama, com Zacarias Nunes da Silva Freire, com todos esses grandes expoentes do espiritismo na Bahia e no Brasil. Então ele participou do nascimento, do surgimento do espiritismo aqui na Bahia e no Brasil. Ele estava lá, ele participou de reuniões. Isso está justamente nas memórias de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Então o grande Rui Barbosa foi espírita. Se não foi espírita, pelo menos conheceu a doutrina espírita. Talvez tenha perfilhado alguns dos seus conceitos, dos seus valores. Era o Observatório Dramático da Bahia. Então agora me lembrando aqui. Ele era presidente, Rui. E Luiz Olímpio Teles de Menezes, que fundou o primeiro centro espírita na Bahia e no Brasil, era seu parceiro, vamos dizer, nesse trabalho, era seu companheiro nesse trabalho. Então, assim, chega um momento em que o admirável tribuno baiano, nessa monumental oratória, Rui, a certo trecho, afirma: coisa inteiramente diversa de uma filosofia política. Já disse isso, né? Deixa eu ver aqui. Rui, o problema da igualdade. Já vi. A reação ao positivismo. Vocês cheguem em casa e vocês estudem isso, porque é interessante. Foi um trabalho que eu fiz de pesquisa e fui inspirado. É claro que eu não vou dizer, foi inspirado por Rui Barbosa. Então eu vou na conclusão. Poder-me faiscar alhures ou algures à procura de suas eventuais posturas espíritas. Não é preciso, porque chega um momento em que a obra de Rui é um hino à imortalidade do ser e aos valores fecundos da fé.
daquela consociada à razão, de quem nos fala o codificador dos luminosos princípios espirituais. Assim, rogamos aos leitores destes arrazoados que tentem a penetrar a inteléquia do pensamento vigoroso jurisconsulto. Auscultem em suas palavras todo o pulsar de uma alma culta e desbragadoramente solitária neste mundo de escarcéus. Descubram o sentido espiritual e profundamente ético de suas ideias que brotavam insopitáveis, plenas de sabedoria, destinadas a vivenciar as serenidades determinísticas de ignoto futuro. Então, Rui deu uma contribuição muito grande, não só para a sociedade brasileira, nem para a nossa cultura jurídica, mas para nós espíritos. Porque todo aquele que trabalha como Rui, como os grandes outros pensadores brasileiros, para o aprimoramento das instituições, para o respeito à legalidade, para o respeito às reivindicações justas, esse está contribuindo para o engrandecimento do espírito e fazer com que nós espíritos encontremos na sociedade subsídios suficientes para o nosso crescimento ético e intelectual. Que ninguém vai crescer espiritualmente dentro de uma casa espírita. Ninguém vai crescer espiritualmente porque leu 500 livros espíritas. É uma questão de postura social. Se leu, se estudou, se participa de trabalhos dentro de casas espíritas, o objetivo maior de tudo isso é fazer com que na sociedade, em seus vários segmentos, incluindo aí a família, de um modo especial, lá nesses segmentos, ele operacionalize o que aprendeu. Não basta ler e estudar para se dizer, eu sou espírita. O importante é estudar, ler, pesquisar, e lá fora, não tendo atitudes piegas, mas atitudes enérgicas e sérias, mostrar a todas as gentes, dentro da família, no trabalho, onde quer que estejamos, o que é ser espírita. Espírita não é aquele que fala manso, que vira os olhos. Espírita é um ser enérgico, porque sabe com quem está lidando. Nós sabemos com quem lidamos. Às vezes esquecemos, mas de um modo geral nós sabemos. São criaturas sofridas, problemáticas, que não têm a quem recorrer moralmente, que têm nelas a certeza de que tudo acaba no túmulo. Isso é doloroso, isso é constrangedor, isso pode aniquilar uma pessoa, leva ao desespero. Então, nós sabemos que essas pessoas não acreditam na imortalidade, muito menos na reencarnação. Então, são pessoas desesperadas e que nós teríamos o dever, e um dever espírita, não de catequizar essas pessoas, não trazê-las à casa espírita, mas através de posturas e de ideias, fazer com que elas parem e repensem as suas atitudes, os seus valores, as suas posturas, o seu modus vivendi. Então, nós não devemos ser lá fora protótipos, modelos, mas devemos dizer, bom, eu também faço parte da sociedade, eu sofro as suas ingerências, as suas influências, eu sofro, eu amo, eu odeio, eu blasfemo, mas tenho a certeza na imortalidade da alma. Repare o que Jesus fez. Pensem no que Jesus fez. Um espírito notável, maravilhoso. Tá, ele sempre está aparecendo. Todo dia ele aparece. Aí é resultado. Jesus era um ser fantástico, não é?
Mas ele não pôde fugir das injunções, nem biológicas, nem sociais. Ele foi enérgico, muitas vezes até cáustico, duro, para com seus interlocutores, seus contemporâneos. Há de se dizer, bom, Jesus é o meio rabi da Galileia. Não foi, não. Ele não deu nenhuma meiguice, ele mostrou aos seus compatriotas, e mostrou também ao mundo futuro, o mundo como sociedade. Ele mostrou que o homem devia se renovar. Não é o mundo que deve se renovar, porque ele por si só não é nada. É o homem. Ele que deve se renovar para renovar o mundo. Através de quê? Através da meditação, da reflexão, de adoção de medidas compatibilizadas com a justiça. E da justiça surge o primado da razão, da lógica, do bom senso, e que tem como ponta de lança a paz. Como se falar em paz a uma pessoa que está atormentada porque passa fome? Como falar em paz a uma pessoa que vê seus direitos sendo espoliados pelo Estado? Como falar em paz a uma pessoa que não tem como sobreviver dignamente dentro de uma sociedade eminentemente injusta, embora rotulada de democrática? Isso é uma ironia, uma falácia. Nós não vivemos numa sociedade democrática. À época de Jesus, a sociedade é dividida em castas, não havia democracia. Nem entre os gregos. Repare que não respeitaram as ideias de Sócrates. Quem fez Sócrates aos gregos dominantes, aos governantes gregos? Se sacrifica a liberdade de expressão, se sacrifica a justiça, e se sacrifica, sobretudo, o amor à criatura humana. Então, nós temos que agradecer a um Rui e a tantos outros que tentaram aprimorar uma sociedade que quer viver sempre na baderna, no desrespeito, no arbítrio. Então, ele, como tantos outros espíritos, que aqui vieram, provavelmente, para dar um novo alento social ao Brasil, terminou sendo sacrificado. Ele não foi ao Calvário, ele não foi à cruz, mas crucificaram-no moralmente, intelectualmente. De qualquer maneira, talvez seja pior ainda. Se Jesus ficou entre dois ladrões, que eram latrocidas, que o próprio Rui Barbosa analisou a peça acusatória de Jesus e descobriu que não era ladrão, não eram dois ladrões, eram dois latrocidas, matavam para roubar. Então Jesus, o Rui, fez com que alguma parcela do povo brasileiro se voltasse para a luz da verdade. Isso foi um trabalho fantástico, mas foi pequeno. Não por ele o trabalho, mas pela sua receptividade. Porque ele era honesto, era íntegro. Assim como Jesus foi sacrificado entre dois ladrões, Rui foi sacrificado entre vários ladrões. Talvez tenha sido pior o martírio dele, que foi um martírio intelectual. Jesus sairia do corpo físico incólume. E será que Rui saiu daqui incólume depois de ter sido crucificado moral e intelectualmente? Então, o martírio de um e de outro. Eu não estou comparando Rui a Jesus, de forma alguma. Mas estou fazendo com que vocês entendam, e eu também, que nós devemos a esses homens que em silêncio, porque é em silêncio, que a maioria aqui não sabe das suas ideias,
contribuiu de qualquer forma para o engrandecimento moral da pátria brasileira. Quando ele retorna por Chico Xavier, ele só escreveu uma mensagem: oração ao Brasil, parafraseando a oração aos moços. Ele diz através de Chico Xavier: eu nunca me dobrei à prepotência nem às baionetas. Nunca me dobrei nem à prepotência nem às baionetas. E ele sofreu por isso. Por que Jesus foi crucificado? Pelas ideias. E por que muitos homens que pensam, que raciocinam, também são crucificados? Pelas ideias. Giordano Bruno, na Idade Média, foi sacrificado diante do Vaticano. Aquela praça onde ficam os fiéis cantando em louvor ao Papa, era a praça dos martírios, dos homens que pensavam, que raciocinavam. Vários deles foram sacrificados, queimados vivos naquela praça diante da igreja de São Pedro. Muita gente não sabe. E quem foi Giordano Bruno? O pai da filosofia natural, um dos maiores pensadores de todos os tempos. Giordano Bruno morreu ainda jovem, um talento, uma inteligência fulgurante. Ele afrontou com sua inteligência o poderio do Vaticano, da religião católica, assim como Rui também afrontou, como Erasmo de Roterdã também, o grande Erasmo de Roterdã, um holandês de fibra, e que fez uma análise fantástica da situação política institucional de sua época. E ele condena a religião. Foi um dos seus erros. Ele não teria autoridade para condenar a religião. Aliás, ele não deveria condenar, porque ela mesma se condenou no pelourinho da miséria, da disfarçatez, da corrupção. Ninguém precisa condenar instituições corrompidas, porque no momento em que se corrompe, é o seu castigo. E acabou que eu estou cansado. Obrigado. Agora aí, estudem, viu? Estudem. Está entendendo? Ou vocês aqui estudam, ou eu vou ficar fazendo essa coisa que fiz agora. Vocês estudem. Espiritismo, você me permite dizer, sem presunção, não é para o bico da maioria dos brasileiros. Ele está cada vez mais sendo transmitido de uma forma medíocre. É uma vergonha o que estão fazendo com o espiritismo. É lamentável que esteja nas mãos de pessoas despreparadas, de que se julgam arautos assim do próprio movimento, da liderança. Então eu vou desencarnar também crucificado. Graças a Deus que as minhas ideias no movimento espírita são combatidas. Eu sou alijado, eu sou posto à margem do próprio movimento espírita, porque eu sou radical, porque eu não comungo com essas ideias tolas, ou porque eu sou realmente espírita. Não no sentido ético, que impuseram ao espírita. O espírita tem que ser bom, tem que ser justo. E nós ainda não somos nem bons nem justos. Nós estamos em busca da justiça e em busca da bondade. Então eu também estou sendo sacrificado. Vocês sabiam dessa? Mate um malho aí em todo quanto é canto. Mas, como diziam os franceses,
Aliás, os veteranos do exército de Napoleão Bonaparte, em Waterloo, a velha guarda morre, mas não se rende. Está vendo? E eu sou a velha guarda. Eu vou morrer, mas não vou me render, porque eu não quero me render à mediocridade. Eu posso me render a algo mais importante do que minhas ideias, o que nunca vai acontecer. Mas me render a ideias medíocres, chulas, jamais. Eu fui convidado para fazer parte do Congresso Estadual Espírita, promovido pela Federação Espírita. Eu vou telefonar a presidente da federação e dizer que eu tirei meu time. A não ser que se faça um congresso eminentemente espírita. O dia que fizerem na Bahia um congresso realmente espírita, lá eu estarei. Por enquanto não. Desvirtuaram tudo. Ah, mas você devia ir lá para quê? Para ser uma voz quebrada no deserto? Não, eu acho isso é ser radical. Não, não é radical. Eu estou me conservando para mim ideológico. Se eu tenho essa obra aqui com vocês, se eu tenho vocês, se eu tenho os meus queridos e amigos médios, de que eu preciso mais? Não é? Então vocês me bastam. Olha, eu não estou fazendo, não é puxa saco não, viu como assim? Hein? Nós o quê? Enjoar? Não, não enjoa. Eu nunca vou sentir enjoado. Acabou. Ó, todas as vezes nós fazemos homenagem ao professor. Foi feito no dia dos pais, foi feito no aniversário dele. E ontem foi o dia do professor. Eu não vou ficar cheio de muitos floreios, porque ele não precisa. Nós já o consideramos muito e devemos o considerar mais ainda. E acho que é um momento que todos nós devemos, sempre, quando sair desta casa, vibrar muito por ele. Nós precisamos ainda muito dele. E é um pedido que nós fazemos, eu tenho certeza que todo mundo faz, a espiritualidade, para que ele fique conosco mais um tempo. E que todo mundo aqui possa reconhecer, mais um tempo, quem sabe uns 30 anos ainda, possa reconhecer o valor dele. E outra coisa, nós já sabemos que onde se vai, talvez em próximas reencarnações não encontremos este vanguardista. A vanguarda morre, mas não se rende. E ele é a demonstração viva disso. Então, como uma homenagem a esse grande idealista, nós fizemos uma plaquinha para ele. Uma plaquinha. Com a frase que ele mais gosta. Eu vou deixar ele não. Qual é? Ele não vai ler não. Leia. Professor Bernardo, paz na terra aos homens de má vontade. É claro, com a sua exceção. Isso aí foi Ferreirinha. Homenagem dos seus alunos do Telma, 15 de outubro de 2002. Ah, muito obrigado. Agora é pra você apreciar. É pra ele. É pra ele. É light, não é diet. Não coma demais. É light. O que é isso? Obrigada por você existir. Mas não é para dividir com esse povo todo. Eu te amo muito. Se nem ia sobrar, ó. É para casa. Tá. Dividir. Não. O pessoal tá certo por linha torta aqui.
Vamos embora. Olha, eu agradeço Excorde de coração, né? Coração infartado. Eu agradeço muito essa homenagem, sim, simples, mas significativa. Realmente eu me considero um professor. E eu acho que aquele que ensina é quem mais aprende. E cria também uma responsabilidade. Porque aquele que se põe numa posição assim como a minha, que é uma coisa simples, eu não tenho, sou super famoso, nem coisa nenhuma, nem quero ser, mas nessa situação simples a gente se realiza. Não por estar aqui expondo ideias espíritas, associadas às ideias dos grandes humanistas, mas porque é um prazer a gente passar para as pessoas aquilo que aprendeu. E foram muitos anos de aprendizado. Acho que os espíritos estavam me preparando para isso, porque desde os 11 anos de idade eu já estudava, já tinha conhecido a literatura francesa, alemã, inglesa, brasileira, que por sinal é notável. Então eu estava sendo preparado para mais tarde, ainda jovem. Eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci a doutrina dos espíritos. E foi um casamento perfeito entre mim e ela. Não foi exatamente um contrato, foi um contato. Uma coisa assim muito bonita. Eu me identifiquei plenamente com ela. E eu tenho certeza que ela comigo. Eu irei embora um dia. Ela ficará. Não sei como. Talvez despreparada. Sem apoio. Já dizem os espíritas baianos que ela está superada. Agora, eu só gostaria de saber o que puseram em seu lugar. Já está superada, algo está em seu lugar. O quê? Eu não sei. Mas de qualquer maneira, se ela se extinguir, como está previsto, ela fez um grande papel, cumpriu um papel fantástico de tentar levar o homem a se conscientizar da sua realidade palingenésica, de se conscientizar de que é um ser eterno e que é responsável por todos os atos que praticar. Isso ela realmente tentou. Mas, infelizmente, os seus novos discípulos, ou melhor, os seus novos seguidores, seus profitentes, deturparam-na. E, infelizmente, estamos assistindo ao declínio da doutrina espírita em nossa terra, onde ela nasceu. Aqui será o seu berço e o seu túmulo. Eu não quero ser pessimista, nem criticar ninguém. Mas uma doutrina como a espírita, que eu amei e amo de uma forma tão profunda, eu não posso ficar calado. E eu lamento muitíssimo que ela esteja sendo levada por pseudo-intelectuais para o sorvedouro do nada. Infelizmente, é um depoimento que eu estou aqui dizendo. Espero que esteja sendo gravado. E está gravando para mais tarde, muito mais tarde, alguém a dizer: olha, houve uma pessoa aqui que se insurgiu contra o que está acontecendo, o que acontecia no início do século XXI. É a única voz que se levanta
para ir contra esses falsos espíritas, dominados pelos obsessores, que sempre desejaram ver a doutrina espírita na lama, sempre estão conseguindo, infelizmente. Eu não me sinto uma pessoa isolada nisso, porque eu sei que vocês aqui comungam dessas ideias de valorizar o espiritismo, não como a melhor doutrina, mas pelo menos por uma doutrina que nos chama a atenção para uma renovação moral cuidadosa, criteriosa, racional, e não através de oba-oba e de passes mágicos. Nós vamos sair daqui ainda com problemas sérios. Se existisse apenas uma vida, que seria de nós? Nós sairíamos desta vida ignorantes, sem saber que é Deus, qual o papel que fizemos nesta vida, o porquê da vida, o porquê da morte e a oportunidade de reabilitação e, sobretudo, a oportunidade de crescimento moral e intelectual. Desenvolver a inteligência, porque a nossa inteligência ainda é muito apocada. Se não houvesse a imortalidade e a reencarnação, eu não estaria aqui. Mas eu tive prova da imortalidade, materializando espíritos. Eu não me conformaria nunca em pensar que Deus me criou, eu vivi e morri na ignorância. Eu não aceito um Deus desse, que me fez ignorante, e eu vivi ignorante e morri ignorante. Nós ignoramos o que é a vida, o que é a natureza, o que somos. Nós não sabemos nada. Será que isso é justo? Será que Deus é realmente a inteligência suprema que nos criou nesse estado para nada? E os nossos antepassados, aqueles que viveram em situações terríveis, doenças, a média de vida era de 30, 35 anos, por aí, porque não havia nenhum recurso para prolongar a vida. Hoje nós os temos. Será que nós somos mais privilegiados daqueles do passado? E será que os do futuro serão mais privilegiados do que nós? Nós nunca voltaremos ao palco das nossas ilusões, dos nossos desejos, dos nossos erros. Será que tudo vai ficar para trás? Mesmo levando no íntimo a vontade de reabilitar, de consertar os erros, de reparar o que nós fizemos de mal a outrem. Será que isso que me alimenta vocês, será que tudo isso vai se frustrar e de uma forma dolorosa, numa cova escura? Será que o nosso destino é o útero da terra e o princípio é o útero da mãe? São duas mães, uma nos delivrando, a outra nos acolhendo. É a vida, apenas a vida, e a existência, e o espírito, e nossas aspirações, e os nossos desejos, as nossas conquistas morais e intelectuais. Por que que nós tentamos conhecer mais? É para saber, para ter sabedoria, para falar bem, para impressionar a plateia? Será que o conhecimento só serve para isso? Ou deveria servir para que nós pudéssemos avaliar com maior clareza e certeza o que nós fazemos nesta vida? Então, que Deus é esse que nos cria para a morte, inevitavelmente, inexoravelmente?
sem nos dar uma oportunidade sequer de reabilitação. Eu tive no hospital espanhol uma certa vez, um senhor lá estava desencarnando, câncer, 80 e tantos anos, falava quase que inaudível. E ele disse para mim, ela me conhecia há muitos anos: Bernardo, que farei dos meus erros? Que farei da minha angústia em tentar repará-los? Eu vou ter uma oportunidade disso? Eu vou ter uma oportunidade de reparar o mal que eu fiz? Será que eu vou para o inferno? Que Deus é esse que nos pune com o ódio? Que as chamas que onde me consumir são as chamas do ódio. Será que eu não vou ter uma oportunidade nenhuma para fazer o bem um dia, quando eu fiz o mal por toda a vida? Pense nisso. E aí é que está a grandeza da nossa doutrina. Não é de enxugar lágrimas das pessoas, não é de pôr aqui a cabeça no ombro, não é de consolar, mas de esclarecer. A verdadeira esperança nunca morre. Por isso que ela nunca será a última. Ela será a primeira em todas as nossas vidas, alimentando o amor, a fraternidade. É isso que o Espiritismo me ensinou. E é nisso que eu me nutro. É nisso que eu me alimento. Não para suportar as agressões alheias, nem as vicissitudes da vida, mas para me suportar, para me entender e saber que a vida sempre é um contínuo, como disse Kardec. Então se prepare para um dia voltarem aqui e reparar seus erros. E um dia nós não voltaremos mais aqui, porque vamos diminuir cada vez mais os erros que cometemos ao entender a lei de Deus que se esculpe nas nossas consciências. Muito obrigado por tudo que vocês sempre proporcionaram a esse jovem guerreiro. Vamos concluir nosso trabalho de hoje. Vamos agradecer aos Espíritos por tudo quanto recebemos. Que possamos estudar a doutrina e tentar levar sua mensagem à família, ao pessoal do trabalho, sem fanatismo, mas através de conduta. Os Espíritos disseram a Kardec que se reconhece um bom espírito por aquele que se esforça para se melhorar. É através da conduta que nós vamos criando situações favoráveis ao nosso engrandecimento. Controlar a impulsividade, as paixões, os arrebatamentos. Isso é mérito. Ninguém deve se iludir que pode erradicar de si mesmo as suas mazelas morais. Ninguém. Mas nós temos condições de controlar suas ações e controlar impulsos que podem prejudicar outras pessoas. É aí que, nesse esforço, nessa luta, que nós vamos crescer.
Vibremos por todas as pessoas que estão em hospitais, que estão passando por necessidades, pessoas que passam fome, pessoas que não têm nenhuma perspectiva de melhora, pessoas que vivem nos barracos, esgoto a céu aberto, passando pela porta. Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa por essa gente. Alguém tem que fazer alguma coisa por essas pessoas que sofrem. E alguém tem que fazer alguma coisa para moralizar os poderes. Que a violência no Brasil, entre outros fatores, destaca-se a falência do poder. O poder está desmoralizado, corrompido. Falcatruas vêm sendo denunciadas a todo momento. E um governo desmoralizado reflete na sociedade como um todo. Perde a sua eficácia, perde a sua dignidade. E é isso que está acontecendo no nosso país. Então oremos pelos nossos governantes, para que eles se conscientizem da realidade do nosso Brasil. E que o presidente que foi eleito saiba dirigir a nossa nação de modo a que se faça, pelo menos em nível desejável, a justiça. Que todos tenham direitos à vida, à dignidade, ao respeito próprio. Que todos possam comer, que todos possam ter assistência médica. Esses espíritos que vêm nessas comunidades miseráveis não estão ali porque estão provando ou espiando. Estão ali porque pela incompetência do governo, pela má distribuição da renda, pela corrupção. Não vamos confundir as coisas e justificar a miséria à luz da lei de Deus. É um absurdo. Que lei é essa que patrocina a fome, o desespero, a indignidade, a vergonha? Pronto, aí vamos concluir todos os trabalhos e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.